Veremos agora uma outra área da calculadora que ela não está relacionada à resolução de problemas de cálculo, como nós vimos anteriormente, mas também tem grande importância, que é o quê? O manuseio de memória. O que consiste o manuseio de memória? É ver como que a gente faz para salvar um arquivo na calculadora, seja ele um número, uma constante, que possamos usar em diversas operações matemáticas, um vetor, uma matriz, uma fórmula que poderá ser chamada no solve equation, como veremos mais adiante, um arquivo de texto que também tem sua importância no uso da calculadora, e assim como todas as outras ferramentas da calculadora, tem diversos modos de você fazer isso. O que eu vou passar para vocês é o modo que eu acredito que seja o mais fácil e mais instintivo para quem está começando a mexer na calculadora. E novamente, como em capítulos anteriores, o que eu peço é o quê? Enquanto eu vou falando alguma coisa, dando um exemplo, faz a pausa, faz o exercício na calculadora, pratica e vamos seguindo junto. Um dos modos mais fáceis de acessar arquivos na calculadora é por onde? Direto pela pilha operacional. Então, estando com a calculadora mostrando a pilha operacional, como que eu faço para acessar os arquivos que eu tenho na minha memória? Eu uso a tecla var, que está aqui. Note que quando eu aperto a tecla var, muda o meu menu. O que está aparecendo no menu aqui agora é o que? São arquivos que foram criados na calculadora quando a gente estava fazendo operações com gráficos, com solve, estatístico, que são funções da calculadora que ela mesmo cria arquivos e armazena na memória. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Por exemplo, esse ZPAR é um arquivo de configuração do gráfico que nós trabalhamos. PPAR também. Somatória DAT, arquivo estatístico que nós trabalhamos. Somatória par, configuração estatística. ESA são variáveis de fórmulas que nós trabalhamos no solve equation. Para ver uma próxima página, eu faço o quê? Clico Next. T, V0, S0, N, T, R, Next. V, P e Q, tudo relacionado ao que nós fizemos com o solve equation. Então, diversos comandos na HP, eles salvam arquivos na memória. E com o tempo, isso começa a bagunçar os nossos arquivos, né, com que a gente realmente quer ter salvo e o que o HP vai criando. E além disso, se você notar aqui no final, tem um CASDIR aqui. E nota que ele é um pouquinho diferente, ele tem o formato de uma pastinha. Então, ele é realmente uma pasta. Quando eu quero acessar qualquer arquivo na minha memória, por exemplo, eu quero acessar o conteúdo desse arquivo V. O que eu faço? Clico no menu onde está aparecendo V, ele retorna na pilha operacional o que está armazenado na variável V. Quero saber o conteúdo de P. Cliquei no P, ele retornou o conteúdo. Cliquei no EQ. Olha lá, ele retornou as fórmulas que estão armazenadas. E por assim vai. E o que acontece quando eu clico em uma pasta, que nem tem aqui, CASDIR? Essa é uma pasta que ela é uma pasta de configuração da máquina. Não adianta nem apagarmos ela que ela volta a aparecer, mas vou usar ela como exemplo para mostrar como funciona antes da gente criar nossas próprias pastas. Então eu clico aqui ó, em CASDIR. O que aconteceu? Aqui em cima, note que mudou, agora está aparecendo Home CASDIR, porque fazendo uma analogia com o computador, um sistema operacional Windows mais comum, na HP nós temos o que? O Home. No computador seria o que? O meu computador. Ou o Drive C, por exemplo, do seu HD. E dentro dele você armazena suas pastas da maneira que achar melhor. Então aqui na HP, quando eu cliquei no CASDIR, eu entrei dentro da pasta CASDIR que está dentro do Home, que é a raiz da calculadora. E dentro dela tem essas outros arquivos armazenados, que são os arquivos de configuração da máquina. Para voltar para o Home, para subir um diretório, como que eu faço? Uso aqui ó, UPDIR. Então, Shift branco, UPDIR, eu voltei para o Home. E por aqui eu tenho novamente acesso ao conteúdo. Se eu quiser ver, por exemplo, o que tem dentro do PPAR, clico nele. Apareceu uma lista com as configurações de gráfico. O que tem no somatória par? Ou uma outra lista com configuração do ajuste estatístico que fizemos. Somatória DAT. Uma matriz com os dados estatísticos que fizemos a análise no capítulo anterior. E tudo vai ficando armazenado no HP. E o que acontece também?
chega uma hora que a gente quer apagar. Tem diversos modos, como comentei, diversas funções da calculadora têm diversos modos de serem realizadas. Um modo mais simples para apagar alguma coisa direto da pilha operacional, como que é? Imagina que eu quero apagar, por exemplo, essas 4 primeiras variáveis, esses 4 primeiros arquivos. O que eu faço? Shift branco, abro uma lista, que está aqui na tecla mais, então eu abri o que? Chaves. Aí eu vou clicando nos arquivos que eu quero apagar. Então, ZPAR, PPAR, somatória DAT, somatória par. Imagina que eu quero apagar esses arquivos. Dou um Enter. Agora, para apagar, o que eu faço? Clico em Tool, que vai exibir algumas ferramentas da calculadora. E aqui eu tenho a opção o quê? A opção Purge, que vai ser a opção para apagar esses arquivos. Cliquei no Purge, apagou. Para confirmar se apagou, clico novamente em VAR para mostrar os arquivos que estão na memória aqui no Home. Nota que eles sumiram. E atenção especial, quando você apaga alguma coisa na calculadora, não é como no computador, que você tem a possibilidade de apagar e pensar, poxa, fiz besteira, não devia ter apagado isso. Aí você entra lá na lixeira e dá um restaurar. Na HP não. Apagou, apagou, esquece. Se você tiver passado horas digitando 70 fórmulas que vão cair na prova das 7 horas da manhã na faculdade, se por engano você selecionou esses arquivos e apagou, esquece, você não tem uma lixeira para restaurar. Então, apague o arquivo quando tiver certeza que você quer realmente apagá-lo, ok? E, além de apagar e ter o acesso ao arquivo, o que a gente pode fazer? A gente pode criar arquivos também. E como que funciona para salvar um arquivo na sua calculadora? Para salvar, a gente deve seguir sempre, sem exceção, quando está na pilha operacional, essa estrutura, que é o quê? Nós vamos entrar o objeto que a gente quer salvar, seja ele um número, seja um vetor, seja um número com unidade, seja uma matriz, seja uma fórmula, o que for. Vamos entrar com esse objeto, vamos dar um nome para ele e depois vamos usar o quê? A tecla STO, que está aqui. Vamos fazer um exemplo. Imagina que você quer salvar uma constante que você vai usar diversas vezes na sua calculadora. Por exemplo, 1.3579 negativo vezes 10 elevado a menos 17. Imagina que você vai fazer diversas operações com essa constante. Então o que você pode fazer? Entra o valor que você quer que seja salvo, dá um Enter. Está aqui. Agora o que eu faço? Vou dar um nome para esse arquivo. E lembrar uma coisa, o nome tem que começar com uma letra, ele não pode começar com um número. Então vamos pôr, por exemplo, CTE, de constante. Lembrando, como que eu faço para acessar o teclado alfabético da calculadora, que está apresentado sobre as teclas em amarelo? Para fixar o modo alfa, 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 CTE, de constante. Vou dar um Enter. Então, note que como que está aqui o meu objeto. Está exatamente como está aqui na esquerda. Então, no nível 2 da pilha operacional, está o objeto que eu quero que seja salvo, que é o número, essa constante. No nível 1, está o nome que eu quero que ele seja salvo. E agora eu aperto a tecla STO. Note que ele sumiu da pilha. E foi para onde? Foi aqui para a primeira tecla do seu menu. Caso você esteja em outra tela, lembra, para você ver o que você tem na memória, tecla VAR. E está aqui, CTE. Aí imagina que você quer pegar a constante que a gente acabou de entrar e fazer uma operação com ela. Por exemplo, elevar ela ao quadrado. Como que você faz? Clico no CTE, retornou a minha constante aqui. Quero elevar ao quadrado, por exemplo, 2y elevado a x. Está aqui o resultado. E note que só vai ser alterado o valor que eu joguei na pilha operacional. O que está armazenado aqui no CTE continua igual. Vamos praticar mais um pouquinho. Imagina que você quer salvar, por exemplo, um vetor. Como que eu faço? Vamos entrar esse vetor. Como que era um vetor? Shift branco. Abro chaves e coloco o quê? Chaves não, colchetes, espaço 2, espaço 3, por exemplo. Seria o vetor I mais 2J mais 3K. Dei um Enter, ele veio aqui para a pilha operacional. Para salvar, novamente, eu tenho que dar um nome para esse vetor. Então vamos pôr, por exemplo, V1. Vou dar um alfa, alfa, V1.
Enter, está aqui. Note, a mesma estrutura. No nível 2 está o objeto, que é o meu vetor. No nível 1 está o nome que eu quero que ele seja salvo, STO. Ok? Tá dando pausa no vídeo, praticando? Vai fazendo os exemplos. Vamos salvar um outro vetor. Então, abrir colchetes, 2, 4, 6. Seria o vetor 2i mais 4j mais 6k. Vamos chamar ele de V2. Alfa, alfa, V2. Como que tá? No nível 2, o objeto que eu quero que seja salvo. No nível 1, o nome, STO. Veio para cá. Para fazer a operação, é só clicar direto. Clico no V1, chamei o primeiro vetor para a pilha operacional. Clico no V2, chamei meu segundo vetor. Se eu quiser, por exemplo, fazer uma soma desses dois vetores, só apertar mais. Está aqui o resultado. Se você quiser salvar uma matriz, lembrando, qual que é a melhor maneira de entrar uma matriz? O Matrix Writer, MTRW. Então, entro no MTRW e salvo, por exemplo, uma matriz 1, 3, 5, 8. Uma matriz quadrada 2 por 2. Entrei com minha matriz, dei Enter, ela veio para a pilha operacional. Novamente, quero salvar, vou precisar dar um nome. Vamos por aqui, alfa, alfa, matriz. Está aqui o nome que eu quero que seja salvo. Está o objeto, está o nome para salvar, STO. Agora imagina que eu quero pegar essa matriz e fazer uma operação com ela. O que eu faço? Clico em matriz, ela retornou para a pilha operacional e quero dividir por 5. 5 divide. Está aqui o resultado. Lembrando que os arquivos armazenados, quando eu clico nele, ele é retornado para a pilha operacional. A não ser que seja o quê? Um programa, que é um outro tipo de objeto que nós nem vamos chegar a ver nesse curso. Fica separado para um curso específico de programação. Mas quando você baixa algum programa, vou até comentar mais para frente, ele pode vir em dois formatos. E um dele é um arquivo executável direto no HP. Então, caso aqui tivesse algum programa, ao clicar no menu, em vez de retornar o programa na pilha operacional, ele seria executado. Mas no caso que nós estamos vendo aqui no curso, para outros tipos de arquivo, seja número, seja um vetor, seja uma matriz, você clicando, você retorna ele na pilha operacional. E outra coisa que muito comum da gente querer salvar, fórmula. Como que eu faço para salvar uma fórmula no HP? Vamos lembrar, qual que é a melhor maneira para eu entrar com uma fórmula? No EQW, o editor de equações. Então, entro no editor de equações, EQW, aí vou digitar minha fórmula. Por exemplo, alfa, alfa, F igual, lembrar que para o minúsculo eu uso o Shift branco M, vezes Shift branco A. Entrei a minha fórmula, agora eu quero fazer o quê? Eu quero que ela seja salva na minha memória. Dou um Enter, ela retornou para a pilha operacional. Aí novamente, temos que obedecer a estrutura para salvar um arquivo. Vou dar um nome para ela. Alfa, alfa, força. Tá aqui. Tô com a fórmula, tô com o nome que eu quero que seja salva, STO. Ela veio para cá. Força. Quero salvar uma outra fórmula. Vou entrar lá no editor de equações. Alfa V igual, vamos por alfa, alfa, V0 mais alfa A minúsculo vezes Shift branco T. V igual V0 mais A vezes T. Enter, ela veio aqui para minha pilha operacional. Quero que ela seja salvo? Vamos dar um nome, alfa, alfa, vamos chamar de Veloc. De velocidade. Então, novamente, pode ver, eu estou com o quê? No nível 2 está o objeto que eu quero que seja salvo. No nível 1 está o nome que ele vai ser salvo. E STO. Novamente, tudo vai ficando armazenado aqui. Lembrando que se eu estou em alguma tela e não estou vendo o que eu tenho na memória, clico na tela var e assim eu vou ter acesso aos meus arquivos pela pilha operacional. Ao clicar neles, eu retorno o objeto armazenado. Então, eu clico em Veloc, ele retornou a fórmula de velocidade. Clico em força, ele retornou a fórmula de força.
Clico em matriz, a matriz. V2, o vetor 2. V1, o vetor 1. CTE, a constante. Next. E aqui, ó, um monte de coisa que a HP acabou armazenando ainda. Então, ó, S, o valor que a gente tinha entrado na fórmula. A, o valor que a gente tinha entrado. T, V0, S0, N e por aí vai. Ok? Tem diversos modos de trabalhar com a memória. Esse é um deles.